boa noite a todos, amigas, amigos. Mais uma vez que as bênçãos do alto possam nos inspirar. Hoje temos a oportunidade de fazer referência a uma data, uma efeméride espírita. Na segunda-feira, agora passada, fizeram 165 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, né? E com isso, devido à importância dessa obra para a doutrina espírita, nós vamos tentar desenvolver hoje um pouco, falar um pouquinho dessa importância, para difundir esse entendimento, porque essa obra realmente ela mudou a nossa relação com o plano espiritual, e por isso nós temos nela um marco do início da doutrina espírita. Então, com o lançamento do Livro dos Espíritos, nós temos essa data como a data do início das atividades do Espiritismo. Eu coloquei aqui a capa da primeira edição, que é em francês, né? Onde Kardec coloca lá todo o fruto do conteúdo dos seus estudos de vários anos, onde ele foi fazendo uma síntese pedagógica, e através de perguntas e respostas, ele tinha perguntas, às vezes ele enviava mensagens para outros países, para lugar onde tinham vários outros médiuns, ele tinha conhecimento, recebia as respostas, depois comparava essas respostas para verificar a coerência entre os espíritos, né? A resposta que ele recebia, e aí ele faz essa síntese, que se torna o Livro dos Espíritos. Depois, então, com o passar do tempo, ele recebe também o amparo da espiritualidade amiga, espíritos aqui com mediunidade bastante proeminentes estavam ao redor dele, então ele vai cada vez enriquecendo esse livro, que é lançado inicialmente com quase que a metade das perguntas, mas essa data, então 18 de abril de 1857, surge a primeira edição do Livro dos Espíritos. Bom, hoje a capa atual do Livro dos Espíritos, aqui a gente tem a introdução, esse preâmbulo que a Federação Espírita coloca no Livro dos Espíritos, para dar o entendimento assim, da síntese de tudo. Quando a gente vai a esse livro aqui, o que esperar? Qual o conteúdo que a gente tem lá? E é colocado o seguinte, dos 5 livros fundamentais que compõem a codificação do Espiritismo, este foi o primeiro, reunindo os ensinos dos espíritos superiores através de médiuns de várias partes do mundo. Ele é o marco inicial de uma doutrina que trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de vida de considerável parcela da humanidade. Desde 1857, data da primeira edição francesa, estruturado em 4 partes e contendo 1019 perguntas formuladas pelo codificador, aborda os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos, independente de crença ou de convicção religiosa. A leitura de O Livro dos Espíritos será de imenso valor para todos, porque trata de Deus, da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos e de suas relações com os homens, das leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade, assuntos de interesse geral e de grande atualidade. Às vezes assim, tem coisas que a gente acha que já está subentendido, né? Coisas que você acha que você entende aquilo até pelo próprio contexto da vida, das informações que a gente vai sendo educado, vai sendo orientado. Eu lembrei, quando eu falo sobre esse tema, eu lembrei uma vez que uma amiga na casa espírita, na época da viagem, da novela A Viagem, nós falamos, a Constância falou o tema terça-feira lá no João Batista, eu citei isso,
ela chegou para mim e falou assim: Carlos, aquele negócio daquela fumacinha, não sei se vocês viram essa novela, mas lá os autores, para poder manifestar a presença do espírito, eles usavam uma fumacinha, né? Então, quando aquela fumacinha aparecia, é porque o espírito estava ali presente naquele instante. Depois a novela está aí, está gravada, se vocês quiserem assistir. Mas eu achei muito interessante que ela me fez uma pergunta assim: Carlos, é assim mesmo? É aquela fumacinha branca? Né? E aí o que a gente vai parar e vai observar? Cada um de nós, tendo o seu arcabouço de entendimento, o seu nível cultural, ou até a forma mais devido ao nosso passado histórico, então a gente pode ter vindo de culturas mais místicas. Então é natural que um espírito que tem essa transcendência, ele vai ter enxergar a relação com os espíritos como uma coisa mais mística, mais sobrenatural. Isso tudo é um processo normal. Só que aí o que acontece? A importância do Livro dos Espíritos. Kardec, ele pega e nessas 1019 perguntas e respostas, ele aborda todos esses aspectos da nossa curiosidade de quem são os espíritos, como eles se manifestam, como é realmente a vida no plano espiritual, as hierarquias espirituais, a vida fora da Terra, né? Coisas bastante interessantes. Eu, por exemplo, às vezes, as pessoas vêm conversar comigo de extraterrestre e falam assim: olha só, de que nós estamos falando? Extraterrestre? Existe extraterrestre mesmo? Jesus é extraterrestre, porque Jesus é um espírito que foi criado muito mais velho, viveu em outros mundos superiores, veio e reencarnou a Terra. Então, quando a gente fala de extraterrestre, de que você está falando? Nós sabemos que muitos espíritos reencarnam de acordo com o seu grau evolutivo em diferentes orbes do universo. Então a inteligência, o espírito, ela é única. Agora o corpo que ela vai encarnar, o lugar que ela vai encarnar é diferente. Então esse livro, né, ele tem essa característica pedagógica de organizar os nossos pensamentos, para que a gente possa entender toda essa relação do que são os espíritos realmente, se é aquela fumacinha, se é aquela coisa sobrenatural, se os ETs existem de verdade, se não existem, o que são os ETs, o que são os espíritos que reencarnam fora da Terra. Então, eu diria que é um livro para a vida inteira, devido à amplidão do conhecimento, das coisas que Kardec aborda nele. Com isso, então, a gente vai colocar algumas questões para a gente entender, e aí para ver o resultado do que Kardec faz, é preciso que a gente entenda quem foi Kardec, como ele era, como ele agia. Fidelidade com a verdade. Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, no item 230, ele faz essa afirmação aqui: é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, ele tentou, nessa obra, no trabalho da doutrina espírita, fazer realmente um estudo tão aprofundado, de forma que nenhuma questão que não tivesse um fundamento sólido e verdadeiro fosse admitido no trabalho da doutrina espírita. Então, todo o conteúdo que ele deixa para a gente, ele tem todo um trabalho de verificação daquele conteúdo, se aquelas mensagens procedem, se aquilo bate com todo. Quando a gente ouve uma história, por exemplo, ele ouviu uma história, será que isso é coerente com tudo que eu já aprendi sobre doutrina espírita? Então, esse era Kardec. Ele preferia rejeitar uma verdade que ele não tinha certeza do que aceitar uma impostura. Porque, como nós sabemos, a verdade ela vai prevalecer. Você pode não rejeitar uma verdade hoje, mas pela força da verdade ela vai se impor, e amanhã nós vamos dar o braço a torcer, porque a verdade por si só ela prevalece, e a impostura não. A impostura, se você assume, você pode sofrer muito até que você encontre a verdade. Então Kardec tinha essa preocupação
de não deixar entrar certas questões que pudessem nos causar prejuízo no entendimento da doutrina. É prudente estabelecer nossas bases para o entendimento e sabermos distinguir a verdade da falsidade. Essas características, queridos, o que mostram para a gente? Porque existe, se vocês pegarem, existe todo tipo de livro de autoajuda, livros de espiritualidade, livros outros que têm transcendentes, mas são livros baseados em cima, às vezes, de opiniões pessoais, particulares, questões, visões do indivíduo, e que nem sempre aquele autor, e é muito comum a gente ver isso hoje em dia, às vezes ele está preocupado com a história para vender, então ele constrói toda uma estrutura para que o livro venda bem. Então, se as pessoas gostam de ouvir que Deus é bom, que é misericordioso, e que se você fizer tudo certinho, Ele vai te dar tudo, o autor, sabendo que não funciona dessa forma, os Espíritos falam que cada um de nós temos uma responsabilidade perante a lei reencarnatória de justiça e de amor vai sempre estar nos colocando nesse processo de ajuste. O autor descomprometido com essa lei, ele vai e escreve um livro lindinho, onde tudo dá certo, tudo é bonitinho, onde ninguém sofre, onde não há dor. Aí você lê um livro daquele e acha que aquilo dali é a espiritualidade. Aí na primeira vez que vem um problema na nossa vida, que você se defronta com algo diferente, você se pega totalmente despreparado para lidar com o assunto. Por quê? Fundamentamos todo o nosso princípio de entendimento em cima de inverdades. Aí, como o Evangelho fala, quem constrói a casa em cima da areia, não é verdade? Quem constrói os fundamentos em cima de um terreno que não é firme, a casa vai cair. E esse entendimento de que todo o trabalho espírita, a obra de Kardec, por isso às vezes a gente vê até um pouco de preconceito. Tem muitos espíritas que são até meio duros, dizem assim, olha, espiritismo é Kardec, qualquer outro livro é secundário, você tem que ler Kardec, estudar Kardec, e depois você está preparado para ler qualquer outro livro, porque para você poder saber se aquele outro autor, ele realmente tem todo o parâmetro do conhecimento espírita, você tem que estudar Kardec. Então tem muita livraria de casa espírita que só vende livro de Kardec, não vende outro livro, porque enquanto nós não realmente tivermos o conteúdo, a capacidade de discernir, a gente acredita em fumacinha, a gente acredita em sobrenatural, a gente acredita em fenômenos outros, que são apenas uma mística cultural que vem acontecendo na humanidade durante tanto tempo. Então Kardec explica tudo isso. Por que toda essa colocação? É um livro, uma obra, que a gente pode mergulhar nele, que até hoje, cada ano que passa, tudo que foi trazido pelo conhecimento desses livros estão sendo confirmados. 165 anos depois, até hoje, não se descobriu nada que desabone uma vírgula ou uma palavra dessa obra linda. Ok? Bom, e aqui a preocupação de Kardec, ela se justifica no mundo atual, porque nós conhecemos esse provérbio português aqui: quem conta um conto, aumenta um ponto. Vocês sabem, nós também, quando vamos contar um casinho, a gente sempre dá uma ajeitada no casinho, contar uma história, a gente dá uma arrumada do jeito que a gente quer contar, né? Você vê que a própria uma piada, a pessoa vai contar a piada, a outra vai contar a mesma piada, você vai ver que já mudou alguma coisinha lá da piada. Então Kardec tem essa preocupação, porque ao passar o conhecimento difundir, é preciso você ter um esteio, para que em cima desse esteio não se perca a verdade. Ok? Bom, aí aqui, Viana de Carvalho, um emérito espírita muito conhecido, numa obra Reflexões Espíritas, capítulo 3, ele coloca assim, assim sendo, o livro dos Espíritos, com seus parâmetros soberanos e esclarecedores, assim, sem o livro dos Espíritos,
com seus parâmetros soberanos e esclarecedores, não existiria doutrina espírita. Eu queria que vocês observassem assim, o contexto das palavras. Olha só, com os seus parâmetros. Então, o Livro dos Espíritos é aquele parâmetro, aquela base, daquela estrutura, aonde a gente vai se apoiar para poder fazer um julgamento ou uma avaliação de tudo mais. Então, esse livro é um livro que todos aqueles que professam ou que querem se tornar ou que tenham um amor pela doutrina espírita, seja simpatizante a esse conhecimento, é um livro que você tem que vivenciar com ele dia após dia, porque ele é o parâmetro para tudo mais que nós vamos ver e lidar ao longo do convívio com o conhecimento espírita. Não existe doutrina espírita, tanto quanto sem Kardec não existiria esse colosso granítico demarcador da humanidade. E aqui ele exalta Kardec por causa dessa característica pedagógica, homem sério, que não aceitava, ele não escrevia livro para agradar ninguém, ele tinha um compromisso com o conteúdo, com as verdades, né? Que é o Livro dos Espíritos, que o porvir bem dirá, tornando-se manual iluminativo para as consciências do presente e do futuro. Então, aquilo que eu falei, 165 anos já se passaram e até agora nós temos só confirmações. Então, o que ele falou, o porvir vai confirmar. Nós temos conquistas, então, André Luiz, com alguns livros dele, da área médica, científica, que hoje a ciência com a física quântica está descobrindo e conseguindo entender o que André Luiz estava falando no seu trabalho, na sua obra, né? Coisa linda. E aí, aqui a gente vê, por exemplo, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta. A gente vai observar que Kardec não pergunta quem é Deus. Porque no entendimento dele, se a gente olhar num aspecto do universo, num tamanho incomensurável, na inteligência que existe por trás de cada célula de um corpo humano, da natureza, uma pessoa, essa manifestação de inteligência que é uma pessoa, para ele é pequena demais. Então, ele entende Deus como não um homem, um indivíduo, mas uma inteligência ampla. E aí o que os espíritos respondem? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa pergunta aqui é bacana, e às vezes eu falo dela, eu falo que eu li o Livro dos Espíritos, pela primeira vez eu tinha mais ou menos 18 anos, já venho de família envolvida com espiritualidade, mas eu, Carlos Emanuel, li o Livro dos Espíritos com 18 anos. Quando eu terminei de ler, eu falei, eu sou espírita e não sabia, porque tudo aquilo que eu li ali era totalmente coerente com como eu via a vida, a relação dos espíritos, a lei do progresso, tudo aquele conteúdo, aquilo me fascinou maravilhosamente. E eu fiquei apaixonado, e a partir daquele dia, quando me perguntava, você é espírita? Qual é a sua religião? Eu sou espírita, tá? Mas aí eu vou contar uma coisa para vocês, como é a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Que aí o que a gente vai aprender? A diferença entre ler um livro e estudar um livro. Porque lá na frente, no Livro dos Espíritos, tem uma questão que fala que o átomo, né? Tudo começa no átomo e vai até o arcanjo, de tal forma que esse começou por ser esse. Então ele fala que no universo, todo princípio ele está sujeito a uma lei de progressão. O próprio átomo é uma inteligência que vai progredindo, e aí ele usa a palavra arcanjo, que a gente entende que são espíritos que já lidam com questões siderais, espíritos de uma grandeza além da própria Terra, né? Espíritos acima do próprio Jesus, não é? Acima do próprio Jesus, no sentido assim, de tarefas, de obrigações, que Jesus hoje ele tem condições de dar conta de trabalhos maiores, mas ele é responsável pela Terra. Mas existem espíritos que são responsáveis pela Via Láctea, espíritos que são responsáveis por contextos ainda maiores, porque na vida de Jesus também houve um Jesus.
Então, há sempre, né, nessa cadeia de progresso, e a gente, aí quando eu li isso aqui, eu falei assim, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí eu falo assim para mim, esses espíritos não falaram nada. Claro que eu sei que Deus é inteligência suprema, claro que eu sei que Deus criou todas as coisas. Mas aí você, depois de algum tempo estudando, aí você começa a compreender que o que esses espíritos estão falando aqui é o seguinte: existe uma inteligência universal que se transforma, que se modifica e dá forma ao elemento material, que se individualiza e dá forma ao princípio inteligente. Então, nós existimos em Deus. O próprio elemento material, como a inteligência que nós somos, existimos em Deus. Nós somos emanação de Deus. Não existe nada fora de Deus. Tudo existe em Deus, tudo é emanação da inteligência de Deus. E cada inteligência vive no seu momento de capacidade, de objetivo na lei do progresso. Então o átomo é um tijolinho da matéria, que a tarefa dele é reunir um pouco de energia, condensar e criar um tijolo da matéria. Esse átomo se soma a um outro átomo, se torna uma molécula, essa molécula já é uma outra inteligência, essas moléculas se unem e essa inteligência progride. Lá estão as inteligências menores, mas essas inteligências se uniram de tal forma que a gente pode olhar para si próprio. O nosso corpo é um complexo de inteligências, o nosso órgão é um ser que é composto por milhares ou milhões de inteligências que são especializadas numa tarefa. O rim já é uma outra individualidade formada por outras individualidades que têm uma função, uma tarefa. E nós somos o Deus desse corpo, porque somos a inteligência superior num grau aonde a gente influencia cada célula, cada átomo que está ligado ao nosso corpo espiritual, está sob o nosso comando, sobre a nossa influência. Por isso que os espíritos falam, nosso estado de saúde ou de doença está diretamente ligado a você, porque Jesus fala, vós sois deuses. Então, no nosso universo individual, os bilhões de moléculas, de átomos, os nossos órgãos, eles estão sob o comando de nossa vontade. Eles estão trabalhando agora para desempenhar as suas tarefas e nós estamos trabalhando para desempenhar as nossas tarefas que já são superiores. Mas o princípio inteligente vem progredindo, não é? Crescendo. Então, aí assim, para que a gente possa chegar a esse entendimento, é preciso um estudo sistematizado, profundo, porque você vai botando tijolinhos de conhecimentos, cada vez você vai unindo, juntando pedacinhos. Eu falo que aquelas migalhas de João e Maria, né? Você descobre uma coisinha ali, aí aquilo te aponta um caminho, e daqui a pouquinho você descobre uma coisa, daqui a pouquinho, sabe, aquela migalhazinha do conhecimento, e a gente nunca desencarna sendo o mesmo espírito. Nós que já passamos de uma certa idade, né? E aí os jovens têm esse predicado que vão chegar lá também, não precisa ficar preocupado que nós já vamos para lá. A gente pega e fala assim, meu Deus do céu, como que eu fui ingênuo, né? A gente adora chegar a uma terceira idade, é uma coisa maravilhosa, porque coisas que a gente fazia na juventude, a gente não tem coragem de fazer mais. E é o que? É a lei do progresso, do entendimento, são os tijolinhos da experiência que a gente foi acumulando ao longo da vida e que nos trazem hoje um estado de paz e de tranquilidade, que a gente sabe que tudo a seu tempo vai se resolver. Aqueles momentos em que o mundo acabou, meu Deus, esse problema, como é que eu vou fazer, assim, aí no outro dia você descobre que você acorda, o problema está lá, você vai ter que lidar com ele, no outro dia você vai buscar uma solução, daqui a pouquinho passa 1 ano, 2 anos, graças a Deus aquilo aconteceu na minha vida, porque hoje eu sou outra pessoa. Aí você vai descobrir que aquilo que ia acabar com a sua vida foi aquilo que te fez ser uma outra pessoa muito superior, né? Então, a lei do progresso caminhando junto de todos nós no nosso dia a dia. Bom, é interessante as questões quando eu falo assim, a diferença de você ler um livro. Então, talvez hoje eu vou tentar enfatizar um pouco isso.
Que às vezes a pessoa diz assim, eu já li esse livro, tá, tudo bem, mas você já estudou ele? Você estuda ele há quantos anos? Porque você pegar um livro, para estudar um livro, e mergulhar em todo o conteúdo que está ali, leva muitos anos. Então não é só ler um livro, você tem que aprender, tem que tirar e mergulhar naquele conhecimento que está lá dentro. E aí a gente vai observar que só mesmo depois que você mergulha lá, que você começa a enxergar algumas coisas mais profundas. Essa daqui é a pergunta 625, da edição original em francês, e ela diz o seguinte: quem é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E aí os espíritos respondem: Vous é Jesus. Bom, quando o Guilhom Ribeiro, que foi o primeiro tradutor para a língua portuguesa, ele trouxe a tradução, ele colocou Jesus na tradução. Só que os espíritos tinham ditado para Kardec o seguinte: Vous é Jesus. E a tradução, se você pegar essa palavra aqui, Etetemon de um evento, isso aqui, a tradução disso aqui é uma efeméride, né? Veja Jesus, seria a melhor tradução. Veja Jesus no seguinte assim, é uma efeméride. Ele não está dizendo que Jesus é o cara maior, é o cara grandão, é o chefe que a gente tem que obedecer. Ele está perguntando assim: qual o melhor modelo a seguir? Bom, se eu quero ser uma pessoa boa, o que eu devo fazer? Se eu quero ser uma pessoa justa, digna, se eu quero ser um bom homem no sentido figurado da espécie humana, né? Se eu quero ser esse ser, quem eu devo seguir? E os espíritos: veja Jesus. Então ele está apontando o modelo da vida que Jesus teve para a gente. Olha como que Jesus se comportou, olha a efeméride que foi Jesus, os ensinamentos que ele fez, porque aqui a gente pode cair na idolatria. Quem é o espírito mais? Então ele não está falando de olhar para Jesus, ele está falando de olhar para o comportamento de Jesus, para as coisas que Jesus fazia. Então vejam, queridos, que o estudo profundo, quando a gente se mergulha a estudar realmente, a gente tem muitas barreiras que ao longo do tempo você vai aprendendo, vai modificando, vai construindo, mas é preciso que a gente mergulhe para estudar. Por isso, dificilmente, se a gente não tiver alguns anos de estudo, se você, por exemplo, não for curioso de ver essas questões de tradução, tem muitas pessoas, às vezes até eu brinco assim: eu já li tudo de Kardec. Assim, tu já leu tudo de Kardec? Já. Vous parlez français? Aí a pessoa assim: não entendi nada. Assim, como é que você leu Kardec? Kardec é francês, ele escreveu em francês. Você, para ler Kardec, você tem que falar francês. Você leu Guilhom Ribeiro, que traduziu Kardec. Deu para entender assim? Porque às vezes numa tradução, a essência de alguma coisa, né, muda, se perde. Não estou dizendo aqui que a gente, para estudar espiritismo, tem que estudar francês. Não estou dizendo isso, eu sei que vocês estão entendendo. Só estou dizendo que não é só ler um livro para aprender todo esse conteúdo. Ok? Bom, vamos lá. Também outras questões que nós temos são as paráfrases. Tá? A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. O que é isso aqui? Às vezes a paráfrase é quando você pega um conteúdo, por exemplo, alguém falou alguma coisa e você com as suas palavras tenta falar aquilo. Só que às vezes você pode modificar. Então, hoje nós tivemos um evento do ENEF, que o tema era assim: onde está o teu coração, né? Aí está o teu espírito. Aí, bom, eu faço uma paráfrase disso. Eu falo sempre assim: olha, Jesus disse: onde estão os seus pensamentos, aí está o seu espírito. Então não é verdade? Porque a gente pode estar sentado aqui agora,
Eu tenho certeza que hoje eu não deixei ninguém lá no Brasil, nem em casa, porque às vezes você está sentado num lugar, mas está em casa lavando louça. Meu Deus do céu, eu tenho que ir para casa ainda, que eu tenho que fazer janta. Você não está aqui. Nós não estamos aqui. Às vezes você vai num lugar, vai assistir uma palestra, de repente se pega. Você está em todo lugar. Então, nós estamos aonde está o nosso pensamento, que é o ser, que é a inteligência. Né? Só que isso não está escrito no Evangelho, mas é uma palavra tentando explicar aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração, que não é o mesmo sentido. Então, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Por quê? Porque você fica, buscando sempre aquilo que te agrada, o seu tesouro, o que te dá prazer, satisfação, o que você tem que fazer com a vida. Então, ali está o centro da sua atenção, e a atenção é o Espírito, porque ele fala assim, os meus pensamentos. Nós não temos pensamentos, nós somos os pensamentos. Nós somos os pensamentos. O Espírito não tem pensamento, ele é o pensamento. E o pensamento se manifesta através de toda uma estrutura orgânica, mas tudo começa lá no ser que pensa, não é verdade? Então, nessa questão da paráfrase, a gente tem essa maior caridade que podemos fazer pela divulgação espírita, fazer pela doutrina espírita, é a sua divulgação. Isso a gente encontra como paráfrase de Emmanuel nesse livro Estude e Viva, Socorro Oportuno, capítulo 40. E lembra-se deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhe estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Kardec ao clarão da mensagem de Jesus, e seja, no exemplo, na atitude, na ação e na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, o que o Kardec está falando? Esse bem que a doutrina tem feito na nossa vida, vamos contar para as outras pessoas, porque vai fazer bem para ela também. Então, a maior caridade que você pode fazer para uma outra alma, para alguém, é levar ela para a luz, a velha, força, venha para a luz, aquele ditado antigo. Então, quando você leva o indivíduo ao entendimento, a capacidade de compreensão, que ele começa a entender o porquê da vida, da dor, do sofrimento, as questões de relações familiares, as provas, aí ela começa a sair desse estado de sofrimento e de dor. E aí, Emmanuel, fazemos essa separação. A maior caridade que a gente pode fazer por alguém, você pode dar alimento, você pode dar suporte emocional, isso tudo é válido, mas a maior caridade é você levar a ela a mesma luz que está te guiando, te norteando nesse caminho. Vamos lá, que o nosso horário vai com pressa. Mas já estamos terminando, e aqui uma síntese um pouco de tudo isso que a gente está falando. Este livro salvou a minha vida, o livro dos Espíritos. Eu vou fazer a leitura aqui, é um texto grande, mas é a síntese de tudo que representa esse livro para nós, mas para outros ele teve um efeito ainda muito maior. Então conta-se o seguinte: Paris, numa fria manhã de abril de 1860, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estava exausto. Apesar da consolidação da Sociedade Espírita de Paris e da promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam confiado. A pressão aumentava, cartas sarcásticas chegavam. Quando se mostrava mais desalentado, a esposa, Madame Rivel, entrega-lhe uma encomenda. O professor abre o embrulho e encontra uma carta de um encadernador de livros e lê: Senhor Allan Kardec, com a minha gratidão, remeto-lhe um livro anexo, bem como a sua história, que aquela que está pequenininha, de repente vou partir para cá mesmo.
a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em sua tarefa de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. O autor da carta relatava que, desesperado após a morte da sua esposa, planejou suicidar-se. Certa madrugada, buscou uma ponte. Ao fixar a mão direita para tirar-se as águas, tocou um objeto que se deslocou da amurada, caindo-lhe aos pés. Surpreendido, viu um livro, procurando a luz de um poste dele. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurenti. O codificador desempacotou então um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado. Na página, o frontispício leu, com emoção, não somente a observação que a missivista se referia, mas também outra: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Pierre. Após a leitura, o professor Rivet experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava em radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. O mundo necessitava de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se, abriu a janela à sua frente, respirou profundamente e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Esse livro salvou a minha vida, né? Então, duas pessoas, ao ler esse livro, tiraram dos seus pensamentos esse desejo mórbido do suicídio, se sentiram felizes novamente. E eu digo para vocês, assim, se você é suspeito, porque está arriscado me emocionar aqui, eu também diria que esse livro salvou a minha vida, porque eu acredito que no contexto onde eu nasci, na realidade social, familiar, a pessoa que eu sou hoje, eu dei uma guinada na compreensão de certos princípios, de certos valores. Eu me esforço para ser um bom filho, um bom pai. Bom amigo. Bom amigo. Bom palestrante. Bom palestrante. Então, assim, isso aqui é a energia que te leva para essas conquistas, sabe? A gente compreender o sentido da vida, onde a gente pode chegar, o bem que isso faz, sabe? A gente começa a enxergar certas coisas que às vezes você precisa de muito esforço para fazer, mas quando a gente começa a compreender o propósito da vida, tudo fica diferente. A dor, o sofrimento é mais fácil de suportar, porque a gente sabe que ela é transitória e passageira, que muda, que aquilo ali tem a ver com as coisas que a gente tem que aprender, que é um processo natural, não é? Então, eu afirmo para vocês que certamente esse livro ainda nos salvará em muitas ocasiões, presentes, futuras, e por isso eu sempre faço questão de fazer a divulgação dessa obra, da doutrina espírita, que eu sempre falo assim, eu sou um apaixonado por essa doutrina, por tudo que ela fez na minha vida, e como ela salvou a minha vida, eu tenho tentado me dedicar para que ela possa fazer isso também na vida dos meus amigos, das pessoas que eu me relaciono, para que isso possa realmente nos levantar, né? Num mundo tão difícil, né? Há tanto tempo nós temos notícia que dias difíceis virão para a humanidade, onde nós seremos experimentados em nossas mais profundas valores, princípios, e nós estamos enxergando tudo isso, e se manter de cabeça erguida, né? Eu sempre brinco, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono do mundo. Isso não é pouca coisa, gente. Nós somos filhos do dono do mundo. Nós somos espíritos imortais.
nós recebemos a graça de poder já estar num nível evolutivo que estamos começando a compreender e nos aproximar de Deus, e por isso o Pai se refere aos homens como seus filhos e netos, porque já somos capazes hoje de começar a ter conhecimento dos sentimentos, do poder do amor, do respeito, da amizade, do bem que tudo isso faz na nossa vida, de você levantar de manhã feliz por saber que não tenha problemas, mas que você vai vencer todos eles e no final só vai haver felicidade. Jesus nos abençoe. Desculpe as minhas emoções, a gente falar dessas coisas é muito pessoal, né? Mas eu tenho certeza que vocês também têm sentimentos como esse, portanto, Jesus nos abençoe.